Boa noite, pessoas. Tudo bom com vocês? Hoje iremos finalizar aí as comemorações do mês da profissão, né? Vamos aguardar aí os participantes. Boa noite. Boa noite, Assimi. Boa noite. Tudo bom, pessoal? Emília. Catarina entrou. Vamos começar já já. Deixa eu puxar aqui, Catarina. Estão me ouvindo bem, gente? Vou fazer os testes aí. Vou dar uma puxada aqui. Pra gente começar a nossa... Fala, Marcelão. Tudo bom, cara? Oi, Boa noite, Catarina. Tudo bom? boa noite, Estão me tudo organizando? ótimo. Escuta bem? Escuto bem, me ouve bem. Estou feliz porque eu apareci aqui. O Instagram não quis que eu aparecesse numa live, mas agora eu acho que vai dar certo. Tá dando certo. Tá dando uma cortadinha, mas eu acho que daqui a pouco melhora. Deixa eu ver aqui quantos já temos, Catarina. São 9 já pessoas. A gente vai começando aqui se apresentando, né? E aí a gente vai iniciando o nosso papo aqui, nosso Desenvolve EDM. Tá, gente? Então, Perfeito. assim, queria dar boa noite a todos que estão entrando aí, né? Agradecer a presença de vocês, agradecer aí a Catarina que aceitou o nosso convite, né? Então, estamos aí fechando as comemorações, né, do mês da profissão, né, dos profissionais de administração. E aí tivemos vários convidados, né? Tivemos o Leandro Vieira, tivemos o Mauro, né, o presidente do CFA. E vamos fechar exatamente com uma mulher, né? Tem que ter uma representante feminina também, né, Catarina? É, Que é muito exatamente a Catarina, para contar um pouquinho ali da história dela também. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, né? Vai ser uma pergunta para a Catarina e a Catarina faz uma pergunta para mim. Então ela isso. vai contar um pouquinho aí sobre a profissão, né? Sobre a atuação dela no mercado, né? E aí eu também vou falar um pouquinho de mim, né? Vou falar do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, né? Então essa parceria, né, entre o conselho e o profissional, a gente conseguir exatamente fazer essa união dos dois e mostrar o quanto isso é importante para a profissão, né? O quanto isso agrega para o profissional e todo esse conjunto dessa profissão maravilhosa que é de administrador e profissional de administração, seja ele da gestão de pessoas, do marketing, da logística, do que for, né? Então, para quem ainda não Perfeito. me conhece, meu nome é Rodrigo Renato, né? Eu estou como diretor de formação profissional do Conselho, né? Desde o início do ano passado, estamos completando aí 2 aninhos, né? Trabalhando em prol da profissão, né? Então, eu creio que o povo já me conhece aqui das lives, né, Catarina? E Sim, você com também é muito certeza. conhecida, mas eu queria que você também se apresentasse nesse momento aí para todos que estão aqui. Rodrigo, inicialmente eu queria agradecer o convite, né? Você que hoje está representando o Conselho Regional da Administração. Fiquei super honrada com o convite, muito feliz em poder estar com você nesse bate-papo sobre essa profissão que nós escolhemos, que é a administração, e encerrando um mês em que a gente celebra uma data tão especial para quem escolheu, né, assumir essa missão. Então, queria super agradecer o convite, muito honrada, acho que fico feliz em fechar, encerrar esse ciclo que foi tão cheio de lives tão interessantes, de compartilhamento, tanto compartilhamento de informações tão pertinentes para a nossa área, para a nossa formação continuada, eu diria, né? Que a gente nunca para, não termina. Então, muito obrigada por isso, pelo convite, né? Eu agradeço a você, né, que hoje representa o Conselho nessa live. Como você bem falou, eu me chamo Catarina Alcântara, minha graduação é em administração, minha formação foi uma escolha que eu fiz aos 16 anos.
Então, lá atrás, quando eu fiz essa escolha, eu acho que eu talvez não tivesse nem a dimensão do que exatamente se tratava, né? A minha escolha lá, aos 16 anos, estava muito relacionada ao meu contexto familiar. Meu pai tinha uma empresa e eu acreditava que seria muito importante eu contribuir com a empresa através da minha formação. Mas antes mesmo da formação ser concluída, a empresa do meu pai fechou. E aí eu tive que realmente tomar um novo direcionamento em termos de perspectivas profissionais. Se é que a gente pode dizer que aos 16 anos a gente tem noção exata de como vai ser a nossa carreira, né? Então, eu escolhi aos 16 anos, eu já tenho já debutei enquanto formada em administração. Não me arrependo de forma alguma dessa escolha, né? Hoje eu atuo no mercado como personal business, eu atuo como... caiu aqui. Eu atuo com mentoria de carreira e mentoria de negócios, mas também num viés, que eu acho que a gente até vai falar sobre isso, sobre essas oportunidades que a formação em administração traz. Eu já atuei em algumas organizações e atuei muito tempo em uma instituição de ensino superior como gestora, né? Eu coordenei a parte acadêmica por mais de uma década. Em paralelo, eu desenvolvi a carreira docente, né? Então, eu estou na docência há mais de 10 anos. Por muito tempo atuei na graduação. O ano passado eu decidi sair da graduação por uma questão de agenda, de compromissos, e também porque eu resolvi empreender tem alguns anos, tem 3 anos que eu fiz uma transição de carreira para o empreendedorismo. Então tudo isso foi fazendo com que eu fizesse escolhas, né, mas sempre permanecendo dentro da administração e levando a administração realmente como profissão. Apesar das várias interfaces, sempre a administração é a minha base. Show de bola, cara. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, que me ligaram bem na hora da live, aí baixou um pouquinho o volume aqui para mim. Mas eu acho que dá pra gente... Qualquer coisa eu boto o fone daqui a pouco, se eu não estiver te escutando bem. Então, assim, a Catarina contou um pouquinho aí dessa identificação, né, muito forte com a profissão, muito bacana. Já começou aí novinha, sabendo o que já queria, né, Catarina? E atuou bastante, e atua, né? Atua bastante na área, bem dentro dessa parte de mentoria, né, Catarina, de carreira, na parte de gestão. Então já tem uma experiência aí muito boa, né? Tanto que foi por isso até que escolhemos você, né? Uma representante aí na área bem atuante, né? Então isso é muito bacana. Né? Então, eu queria até aproveitar esse momentozinho rápido aqui, né, para agradecer as pessoas que já estão na live. Estou vendo que Diego aí já está na live, Ione, Kate, nossa presidente também está na live aí. Deixa eu ver quem mais que entrou. Tem um monte de gente aí. Né? Então, assim, agradeço a todos aí a presença. Né? Que bom, assim, é importante exatamente fortalecer cada vez mais a nossa profissão. A Catarina falou um pouquinho aí da trajetória dela. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o conselho, né? Não vou falar a trajetória do Rodrigo, vou falar a trajetória do conselho, né? Então, o conselho, nossa profissão está completando 55 anos, né, Catarina, de regulamentação, mas o CRA do Rio Grande do Norte, ele tem 33 anos, está completando aí seus 33 anos, né? Para quem não sabe, né, uma autarquia federal, ele é na verdade, um órgão público, né? E ele tem a principal finalidade de defender a sociedade, né? Então ele está buscando exatamente proteger a sociedade aí, em relação à profissão, né? Então que consiga defender de pessoas que se passem por administradores ou que cometam alguma falta grave dentro da profissão e dentre outros objetivos, né? Valorizar a nossa profissão, que precise muito, né? A gente sabe que ela é muito importante, cada vez tem sido mais valorizada, mas ainda requer todo um caminho ainda de valorização. Acho que a gente precisa que isso seja muito mais forte, de fato, né? Eu estava escutando o Leandro Vieira hoje, ele me mandou um vídeo que ele gravou, ele falou um negócio muito importante, que tipo, o curso de administração é relativamente fácil, não é tão difícil, mas ser administrador é extremamente difícil. Né? Então, assim, eu concordo em gênero, número e grau nessa frase que ele falou mesmo. Então, assim, fazer o curso em si não é tão complexo. Mas você exercer essa profissão com realmente competência, né? Então requer todo um tracejo, todo um conhecimento, toda uma experiência que não é para todo mundo, não. Né? Então temos aí exatamente esse papel também de valorizar
E aí, entre outros objetivos menores, mas que a gente busca também ajudar o administrador no que puder, como você falou, na capacitação aí, no estudo, né, continuado para os registrados. Então, temos aí todo um trabalho que a gente desempenha. Aqui no Rio Grande do Norte são 9 conselheiros efetivos e 9 suplentes, né? Então, que vão renovando, né? O mandato são de 4 anos, mas em 2 anos vai se mudando. Então, temos aí todo esse trabalho. Você tem todo o perfil, viu, Catarina, para ser uma conselheira. Já pensou nisso? Já, Olha aí. na verdade, eu tenho pensado de uns tempos para cá, justamente no quesito de contribuir. Eu acho que quanto a maturidade profissional vai trazendo também essa intenção nossa de devolver para a sociedade, né, aquilo que Isso. a formação traz para a gente. Eu não vislumbro isso como uma possibilidade e ficarei muito honrada se em algum momento eu puder contribuir com o conselho de alguma maneira, sem dúvida. Isso mesmo. Muito Então, bom. é bem o que você falou mesmo. A gente devolve aquilo mesmo, né? Porque é um trabalho voluntário, né? Que a gente busca ali exatamente valorizar e trabalhar. É muito trabalho, né? Quem vê de fora, às vezes, Sem só quem dúvida. está dentro para saber, né, Catarina? Assim, É, eu mesmo estou aí na correria, né? Em várias organizações trabalhando, né? E tudo mais. E mesmo assim, a gente sempre reserva aquele horáriozinho para dedicar à profissão, para dedicar ao conselho. E isso é muito importante. É muito bacana. Fica a dica aí, porque realmente você tem todo um perfil. É de quem trabalha bastante, de quem ama a profissão. Tem tudo a ver com o conselho. E atualmente, bacana. Catarina, como é que você enxerga o cenário atual para a profissão? Você que está aí também trabalhando muito com essa parte de gestão de carreiras, né? Como é que está para você? Como é que você visualiza esse cenário atual para o administrador, o profissional de administração? Eu acredito que o cenário, ele está posto não só para o pro profissional da administração, mas para todas as carreiras, como um cenário extremamente competitivo, né? A gente hoje tem uma competitividade muito alta em termos de profissões, a gente vai falar Sim, mais sobre isso daqui a pouquinho, né? Então, é um mercado extremamente dinâmico, extremamente competitivo, e já trazendo a sua fala, como você colocou, o que você estava ouvindo com relação a que não é tão difícil concluir um curso de administração, de fato não é. Eu, enquanto graduada, me recordo disso, enquanto professora do curso de administração por muito tempo, eu também levava essa discussão para a sala de aula, e é interessante porque, na real, a universidade ela não reprova, mas o mercado ele reprova. E o mercado ele tem sido cada vez mais exigente. Então, eu vejo um cenário dinâmico, um cenário em que há bons administradores são cada vez mais requeridos, né? Hoje você colocou que a nossa profissão tem 55 anos, é uma bebê, né? A gente tem 33, um pouco mais de 30 anos de um conselho regulamentando a nossa profissão no nosso estado. Então, é um tempo relativamente curto para tudo que a gente já conseguiu em termos de posicionamento. E também tem uma compreensão da sociedade em torno da importância do administrador que passa muito pela forma como nós, profissionais, exercemos a nossa profissão. O quanto nós honramos essa escolha, o quanto a gente entende o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Eu acho que o maior desafio do administrador vem aí, o tamanho da responsabilidade. Imagine que a gente tem uma formação muito ampla, né? A gente vai, dentro da formação de administração, você vai ver marketing, você vai ver logística, você vai ver produção, você vai ver pessoas, você vai trabalhar todos os recursos, e isso nos possibilita uma ampla possibilidade de contribuição com as organizações. E, em contrapartida, a gente também se depara com um processo em que a gente precisa ter muita responsabilidade também para, diante da nossa atuação no mercado, ficar cada vez mais evidente a nossa importância, a relevância de um administrador, né? Com formação. Não aquele administrador que aprendeu fazendo e nada contra as pessoas que têm extrema experiência e que contribuem também. Mas é a gente também começar a pensar que a administração é ciência, e se ela é uma ciência como outra qualquer, é muito importante que a gente tenha pessoas cada vez mais preparadas no mercado. Então, eu acho que o cenário ele é extremamente propício para o profissional que entende o tamanho que é essa profissão e entende o quanto pode contribuir e, em contrapartida, entende também que ele precisa, assim como outras profissões, de uma formação que tem que ser ininterrupta, né? Os processos estão mudando, as tecnologias estão mudando, as exigências estão mudando, e a gente precisa realmente estar aí o tempo inteiro se preparando para atender essas demandas de mercado, porque as demandas existem. Eu acho que para os bons profissionais, então, a gente está no momento, inclusive, de demandas que nem existiam e passaram a existir agora no cenário que a gente vive. Então, eu acho que é um cenário de muitas possibilidades. exato. E com A gente relação ao precisa ter muito CRA, essa o que é que questão. você acha que o CRA
Rodrigo, pode contribuir com relação a isso, tanto com o profissional quanto com o estudante, dentro dessas perspectivas que a nossa profissão tem? Ó, o conselho, Catarina, ele trabalha em várias frentes, né? Como eu falei ali inicialmente, a frente principal seria a fiscalização, né? Exatamente para proteger essa sociedade, né? De um mau profissional ou de uma pessoa que nem seja de fato profissional da administração. Mas a gente contribui de várias formas, né? Vamos trazer um pouco para a minha pasta, né? De diretoria de formação profissional, né? Através da diretoria, a gente desenvolve eventos exatamente como a educação continuada. Então a gente já fez, ano passado fez congresso, fez minicursos, né, fez palestras. Esse ano foi o ano das lives, né, por conta do isolamento social, a gente fez um monte de live. Essas lives, inclusive, logo no início, a gente está fazendo um Desenvolve ADM, né? Mas o Conecta ADM foi um projeto que começou aí já pouco tempo depois da pandemia e ele serviu até de modelo nacional, né? Os outros conselhos, o próprio CFA, né, teve muitos elogios em relação ao projeto em si. Então a gente sempre está levando, buscando essa troca de conhecimento, essa troca de experiência, tanto com os profissionais como os estudantes, né, o próprio network que isso desenvolve, né, principalmente quando era presencial, né, aquela troca que tinha nos intervalos, então você está ali em contato com profissionais, com estudantes. Então tudo isso daí gera um monte de coisa bacana, principalmente para o mercado de trabalho. Né? A própria credibilidade, né? Por exemplo, eu me formei em 2003.1, a gente até falou sobre isso, né? Que você se formou um pouquinho depois na UFRN também. Foi, À noite, se brincar, a gente se esbarrou lá pelos corredores, né? Faz um tempinho, a gente era um pouco possivelmente. diferente, eu não tinha essa barba, eu era bem mais magro, mas É, provavelmente a gente se encontrou por lá. certamente. Então, o que Verdade. Então, o que que acontece? Vários momentos de tudo que eu fiz, né, eu trabalho com consultoria, já fui gestor em empresa, sou professor há 15 anos. Então, em alguns momentos eu não precisei estar registrado. Mas eu sempre achei muito importante estar registrado, independente de se fazer necessário pela atuação que eu estou ou não. Por quê? Porque isso valoriza a profissão, né? Então gera Perfeito. credibilidade para o profissional. Então isso é muito importante, né? No contexto global. Então a gente tem que ter essa visão abrangente, né? Como profissão, não só aquela coisa micro e individual, e sim macro e coletiva. Então eu sempre busquei de fato ter essa visão global, né? Contribuir com a profissão de todas as formas ali e nunca me arrependi, né? Então eu acho que aquele boletozinho anual que tem é muito pouco para o que a gente investe, né? Investe na gente, investe na profissão. Se a gente quer ser valorizado, a gente tem que valorizar, né? A gente tem que Sem fazer a dúvida. nossa parte. Então, eu acho que o conselho ele contribui em várias frentes. Inclusive, das instituições de ensino superior que eu atuei durante 7 anos, hoje em dia eu não estou mais nela, estou em outras, eu recebi pelo conselho um e-mail falando sobre a vaga. Olha, eu acho que eu nunca tinha nem comentado sobre isso aqui. É Então, veja interessante. só, isso nem é o papel do conselho, né? Mas foi uma coisa que o conselho também busca contribuir até nesse sentido, né? Então, assim, eu acho que dá para colaborar e muito com o profissional. Então, o papel de fato é esse, de maneira muito ampla, né? E falando até entrando um pouco nisso, Catarina, atualmente, né, você trabalha aí com várias frentes também, assim como eu, né? Quais seriam as ferramentas que você utiliza, né, as tecnologias para o seu trabalho atualmente? Para dar até uma dica para quem está assistindo, né, para ver o que está no momento aí você utilizando mais. Pois como empreendedora, eu tenho utilizado muita tecnologia, essa que a gente está aqui, né, para posicionamento de marca, posicionamento dos trabalhos que eu desenvolvo, até porque isso é uma vitrine. Então, em termos de tecnologia, eu tenho utilizado as redes sociais cada vez com mais intensidade e mais frequência, mas também no dia a dia, enquanto administradora, enquanto mentora, enquanto consultora, eu uso ferramentas. Eu acho que a tecnologia não é só a tecnologia que a gente fala em termos de software e coisas do gênero, mas a Sim, própria forma como a gente organiza o conhecimento hoje, né? Então, eu sou uma pessoa que eu com adoro, por certeza. exemplo, livros físicos, mas hoje a gente já faz um uso muito forte das bibliotecas virtuais, isso é uma forma de usar tecnologia. Usar ferramentas para organização e gestão do tempo, então eu uso o Trello, eu uso as ferramentas básicas de agenda, então, e os softwares, quando a gente vai poder trazer sistemas integrados de gestão para alguns casos pontuais, e aí, eu acho que a tecnologia ela faz parte, né?
hoje não tem como a gente, enquanto administrador, não fazer uso delas. E aí vai depender muito. A universidade, da última vez que eu dei aula, era tecnologia total, por causa do número de alunos, por causa das plataformas que a gente tem que usar para alcançar com mais qualidade o corpo discente, e por aí vai. Então, acho que a tecnologia está em todos os lugares mesmo. E o CRA tem usado muitas Verdade. ferramentas tecnológicas para aproximar, inclusive, nós, e fazer esse processo aí, né, de conexão, de interconexão, que é tão, tão bacana e tão importante para o fortalecimento da profissão. Eu queria só fazer esse reforço na sua colocação, porque um dos desafios que a gente enfrenta na profissão é a questão da regulamentação realmente. Né? Muitas pessoas acham que todo mundo pode ser um administrador, quando, na verdade, se nós, enquanto administradores, não fizermos esse trabalho de fortalecer nossa categoria, nossa profissão, então a gente vai ficar cada vez mais refém do senso comum, que acha que administrar é uma coisa simples e aleatória. Isso. Inclusive, uma das frases que eu mais gosto dos projetos e programas do CFA é isso, que administrar é para administrador. E de fato, Perfeito. né? Então, assim, as outras pessoas podem até tentar, às vezes até conseguem ali pela experiência, como você falou, né? Mas o profissional que foi preparado para isso, se ele de fato, né, tomou todas os cuidados para fazer uma boa formação e atuar cada vez melhor, é ele, né? Ou ela, no seu caso aí. No conselho, a gente sempre busca também essa questão tecnológica, né? Agora, lembrando que o conselho é um órgão público, né? Então tem todo um processo, né? Não é, eu estou muito acostumado em trabalhar em empresa privada, minha carreira 80% foi empresa privada, 20% empresa pública. Então eu estou muito habituado, né, a desenhar algo e amanhã já está funcionando, né? É quase um Scrum da vida, mesmo quando nem se falava em Scrum. Né? Então era muita coisa assim da velocidade da coisa. Que funciona um pouco diferente para o conselho. Um pouco não, bastante. Né? Para quem está dentro sabe que é todo um processo, né? Então requer um monte da burocracia, que de fato é importante, né? Um órgão público tem que ter. A gente sabe que a gente vive num país onde tem-se uma cultura, né? A gente vê pelos jornais aí, né, nos órgãos públicos, até fugindo muito do contexto, e precisa dessas amarrações para que a coisa funcione como deve funcionar. Porém, torna o processo mais moroso, mais lento, mais complicado. Então, o CFA, ele aplicou um sistema, né, alguns anos atrás aí, que já estava até gerando autoatendimento. Não sei se você lembra desse momento. Mas a gente já conseguia tirar boleto, fazer pagamento em cartão pelo site, já estava tudo mais ou menos funcionando, mas ocorreu uma questão lá exatamente no sistema e acabou caindo esse sistema para os outros conselhos. E aí vai voltar tudo para o ponto zero, né, Catarina? Então a gente acaba ali tendo que redesenhar a coisa, né? Então o CRA agora muita gente não sabe disso, que é uma coisa interna, né? Então assim, para quem vê de fora tudo é muito simples, né? Mas do lado de dentro é todo um processo. E a gente está retomando isso daí, não com esse sistema do CFA, mas sim um sistema que o próprio conselho, né, tá aplicando, que já vinha já com um contrato com essa empresa, então acabou retomando, e em breve esses serviços serão retomados, que realmente é muito importante que a gente facilite esse processo aí. Né? A própria carteira digital é algo que também já vem sendo discutido há um tempo, né? Mas tem os seus custos, né? Tem a sua situação. O Conselho do Rio Grande do Norte, apesar de bem arrojado, de servir até de modelo em alguns momentos para os demais, é um conselho pequeno, né? Que aí eu vou falar até mais na frente, quando a gente for falar de desafios, mas de fato é um conselho pequeno que passa por muitas atribulações para conquistar. Mas conquista, tem pessoas bem guerreiras aí nesses 33 anos que passaram com a sua contribuição e consegue conquistar e trazer várias coisas, né? E a gente tem buscado isso, né? O próprio projeto mesmo do Conecta já vem buscando aqui ter essa conexão, né, via online. Nessa pandemia até acelerou essa questão mesmo, a gente está conseguindo colocar aí para frente. Né? E em relação, pronto, a gente falou aí um pouco dessa questão da tecnologia, um pouco do cenário atual, e aí a gente entra exatamente nisso. Quais são os desafios que você enxerga, Catarina? Você que está bem na área aí, para o profissional e o profissional de administração, o que é que vem desafiando no momento para que ele consiga mesmo atuar, ter o seu espaço e fortalecer ainda mais aí o seu trabalho? Eu acredito que seja, como eu falei, né, anteriormente, e reforçando agora e falando sobre isso com mais detalhes, eu acho que o principal desafio hoje no mercado é a competitividade. Então, imagine que o profissional da administração ele tem um espaço, sim, porque é uma questão necessária,
mas a gente tem outros profissionais também, colegas, inclusive, né? A gente tem os profissionais da gestores de recursos humanos, gestores de marketing, que acaba, os próprios psicólogos, os engenheiros de produção, são pessoas que atuam no mesmo mercado que a gente, e aí isso acaba aumentando a competitividade, mas também é um desafio que também pode vir com a oportunidade, que é também a questão dos trabalhos multidisciplinares, que é importante que a gente faça, por isso que é tão interessante a gente colocar essa inter-relação. Então, acho que o principal desafio, é esse, a gente entra no curso de administração, pronto, eu fiz administração à noite, na Universidade Federal, e não sei se agora é assim, mas na oportunidade eram 5 anos. Imagine que há 15 anos, assim, quando eu estava lá na universidade, quando a gente saiu no 5º ano, aquilo que a gente via no primeiro, a gente já precisava fazer uma atualização. Então, o mercado está muito dinâmico, as ferramentas estão muito dinâmicas, então a gente tem ferramentas novas a todo momento. A ciência da administração é uma ciência extremamente complexa. Eu acho que um administrador, para ser um bom administrador, ele tem que pegar essa teoria que a gente vê na academia, tanto na graduação, pós-graduação, mestrado, dependendo da carreira que você vá buscar, e você criar... Eu gosto de pensar que a administração é o seguinte, existe um verdadeiro abismo entre a teoria e a prática. Por que um abismo? Não porque a teoria ela não possa ser aplicada na prática, mas é porque para eu ser um bom administrador, eu tenho que pegar esta teoria, esta ciência, analisar o cenário, o contexto, porque aquilo que funciona para uma organização não vai funcionar para outra. Então, eu ter esta visão do todo, esta visão estratégica, essa capacidade de fazer análise é o que diferencia. Então, acho que o maior desafio do administrador é ter esta consciência do tremendo desafio que é gerenciar empresas, independente do tamanho, que diante dessa complexidade, ele vai ter que estar se aperfeiçoando continuamente, e quando a gente fala por aperfeiçoamento, a gente tem a base técnica, científica, a gente se depara, nós que estamos na universidade ministrando aula, mas também prestamos consultoria e fazemos serviços de assessoria, por exemplo, a gente é muito mais exigido atualização de ferramentas, de recursos, para inserir e dar como alternativa. Mas todos os profissionais precisam estar preocupados com isso. Inclusive, entender que dentro dessa dinâmica, a gente vai precisar ter muita flexibilidade, muita adaptabilidade, então eu vou ter que estar correndo para desenvolver minhas capacidades técnicas, mas eu também vou precisar desenvolver minhas capacidades comportamentais, né, para gerenciar o recurso mais desafiador da organização, que são as pessoas. Né? Hoje, 90% das demandas que eu tenho de mentoria de negócios, o empresário vem porque ele está com dificuldade de gerenciar recursos humanos, porque nós estamos cada vez mais complexos. E a gente precisa ser lúcido, né, e não romantizar, para saber que aquilo que a gente aprende na universidade não é suficiente. Então, é ter essa flexibilidade, é se dispor a continuar aprendendo, é fazer conexões com outros profissionais que já estão na área há mais tempo, que já enfrentaram alguns outros desafios, que têm experiências distintas. Você colocou a sua experiência do público e do privado, a gente se depara, é organização, é administração, é gestão, mas são maneiras de lidar completamente diferentes. Então, acho que um grande desafio do administrador ele reconhecer o papel dele, né? Porque parece bobagem, parece o óbvio, mas acho que é um óbvio que a gente tem negligenciado, e saber que a gente tem que estar em formação continuada e saber da importância que é estar conectado, não só com ferramentas, mas também, talvez, principalmente com pessoas. Então, acho que o principal desafio é esse, essa competitividade. Verdade, Catarina. Eu vi ali algumas perguntas, né? Teve uma pessoa que perguntou que se formou em RH há pouco tempo, qual seria o melhor conselho? Não seria o melhor, não. O conselho que ela se registra é o da administração. É só nesse que pode mesmo, né? Só nesse que pode. Outro, não. E eu acho que é até importante... eu acho que é importante, Rodrigo, até esclarecer essa questão, que era uma coisa que eu fazia muito em sala de aula, porque eu fui professora há muito tempo das graduações tecnológicas em recursos humanos, principalmente, e pontualmente em marketing. Sim. E eu sempre falava da importância de se ver como um membro também do conselho, e o quão importante é fazer parte tanto quanto os administradores, né? Que o Conselho Regional de Administração, ele abraça todas essas formações. Sem dúvida. Que, inclusive, recursos humanos é uma área da administração, né? Eu, por exemplo, hoje em dia eu estou concluindo psicologia, mas eu sei e sempre soube que RH é da área de gestão de pessoas e da área de administração. Perfeito. O psicólogo ele é importantíssimo dentro do processo, né? Mas para gerir, o nome está dizendo gestão, né? Administração, aí é da área de administração de fato. Mas, com certeza, dentro do recursos humanos, a importância do psicólogo é muito grande.
mas uma coisa é uma Uhum. coisa, outra é outra coisa, né, Catarina? O pessoal também estava gritando ali, Rodrigo, já tem autoatendimento no CRA. Gente, eu não disse que não tem, certo? Tem, mas não é, já teve mais completo pela questão do sistema, né? A gente conseguia fazer bem mais Uhum. coisa no autoatendimento, mas continua tendo autoatendimento, certo? Mas ele antes já estava todo fechadinho e aí a gente teve essa questão do sistema e está retomando algumas dessas poucas atividades que não ficaram lá. Tá? Não estou dizendo que não tem, não, pelo amor de Deus. Dentro das perguntas aqui, Catarina, pronto, do desafio, né? Podendo dizer o desafio do CRA, o desafio do CRA é grande, né? Mas a gente faz ali com todo amor e carinho, certo? Das dos grandes desafios do CRA, eu diria que eu não diria nem só do CRA, né? Eu acho que é da humanidade nos últimos anos. É a questão da informação, né? Hoje em dia ela está muito fácil de ser colhida, mas está muito fácil também de ser colhida em verdades, né? Porque a informação tem todo tipo de informação. Então você pode Isso. pegar informações reais e fake news, assim, muito fácil, muito rápido. Né? E isso até na Exato. própria live do Mauro, né, do presidente CFA, no último papo que a gente teve, ele fala muito isso, né? Porque assim acaba gerando essa questão mesmo, gera uma certa preguiça mental, gera vários problemas, né? Então o que que acontece? Essa falta de informação ou de uma informação mais precisa gera muita confusão. É até um exemplo desse que eu citei agora, da própria questão de recursos humanos e gestão de pessoas, que muita gente sequer sabe que de fato é da área da administração. Então, eu acho que Isso. uma das coisas que a gente precisa sempre ter esse cuidado é da informação. Por isso que essa live também serve também como isso, né? Para informar um Verdade. pouquinho o que que o conselho faz, né? Para que que ele serve. Então, é sempre importante, eu até fiz um trabalho na psicologia sobre isso, que as pessoas têm uma pressa muito grande para opinar, para colocar nas redes sociais e colocar em pauta assim, as coisas sem antes pesquisar e ver a fundo o que que não é, como funciona, como não funciona. Então, acho que um grande desafio para todos, não só para o conselho, é isso, é a questão da informação mesmo de fato. Eu acredito que quanto mais união a gente tiver, melhor. Eu acho que isso em tudo, né? Nem só no conselho e nem na profissão, não. Eu acho que isso em tudo. Eu acho que quanto mais o ser humano buscar ali essa união, essa convergência, né? Eu acho que é melhor, seremos mais fortes. Eu acho que o próprio brasileiro precisa muito também aprender isso. Competitividade sempre vai ter no mercado de trabalho, lógico, mas essa competição ela tem que ser de uma maneira justa, honesta, né? Tem que ser uma competição leal, né? Eu acho que a palavra melhor seria essa mesmo. O outro foi até aquilo que eu falei contigo, né? Um órgão público tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Precisa de muitos processos, né? Uma burocracia que é importante, não deixa de ser, né? E o outro grande desafio hoje em dia, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil como um todo, deveria ter um número infinitamente maior de registrados, né? Porque durante muitos anos fomos o curso que mais formou, né? O de administração. Quando a gente, hoje em dia não é, hoje em dia a gente é o terceiro, tem direito e pedagogia, se eu não me engano, na frente. Mas quando a gente junta com os tecnólogos, ainda somos o primeiro, né? Quando junta com Primeiro, os verdade. tecnólogos, a gente ainda está ali como o primeiro que mais forma. Então teríamos que ter um número infinitamente maior de registrados. Só que é exatamente isso, né? Eu acho que falta, de certa maneira, uma autoestima, né? Uma valorização da profissão por parte do profissional. Então, certas profissões, o cara tá louco para se registrar. Ele tá louco para terminar o É curso dele, verdade. ter a carteirinha dele, exercer a profissão dele. E eu acho que falta um pouquinho disso nos estudantes e até nos próprios bacharéis em administração. Né? Então, falta essa autoestima mesmo de valorizar a profissão, de buscar, de correr atrás. Então, a gente tem um número baixo, né, considerado um número de formados, tem um número baixo de registrados, e dentro desses registrados acabam também muitas pessoas virando inadimplentes, né? E mesmo o conselho sendo um órgão público, ele precisa de recurso para gerir, Faço para sentido. fiscalizar, para ter material, para ter pessoal, né, para que realmente essa coisa funcione. Então, os desafios são muitos, né? Mas a gente deve exatamente buscar, seja como profissional, ou seja mais ainda como conselheiro que aceitou esse desafio aí, buscar sempre a valorização, realmente a informação correta, como você mesmo fazia aí dentro dos cursos tecnólogos, né, dizendo a importância. Isso é muito importante, né? Eu, muito antes de ser conselheiro, eu fazia muito isso também dentro da sala de aula, levava muito aluno. Então, os desafios são vários, né? Mas a gente está aí sempre buscando. E aí, aproveitando, Catarina, que é um desafio, né? Nós estamos aí, a sociedade ela vem evoluindo, né? Pronto, antes até deixa eu falar que as pessoas estão passando aqui.
né? Agradecer também Daniel Fonseca tá lhe parabenizando também. O Flávio Emílio apareceu aí na live também, né? A Kate, Isso. que é a nossa presidente, está aí, então estão todos participando, muito bacana. E até exatamente falando nessa questão de desafio, a nossa sociedade vem evoluindo, mas a gente sabe que essa evolução ela é gradativa, né? Então, a sociedade ela foi constituída de uma maneira um tanto quanto machista, né? Ali ainda tem resquícios disso, não adianta a gente fingir que não tem, porque tem, a gente sabe que é uma Não. luta constante para realmente igualar o que se deve, né? Todos os direitos aí. Então, como você vê o espaço da mulher administradora, né? Você está aqui também como um exemplo de mulher administradora, de profissional administradora nesse mercado. Como é que está isso? Melhorou? Né? Como é que você vê? Como é que você atua aí? Como você enxerga essa questão? Rodrigo, eu para ser muito verdadeira, eu acho que a gente tem avançado, mas a passos muito lentos ainda. Sim, Infelizmente, eu acho que o mercado do business, o mercado de gestão, de negócios, ele ainda está muito vinculado à figura masculina. Então, ainda existe muito sim, estereótipo voltado que decisões de negócios, decisões de gestão, são melhor tomadas por homens. Em contrapartida, eu consigo observar, sim, uma inserção da mulher no mercado de trabalho com posicionamento melhor. Eu acho que isso se deve muito também a como nós, mulheres, estamos nos posicionando, né? A gente tem um conselho aqui que ele é presidido por uma mulher, isso nos honra bastante. Então, isso já mostra um posicionamento diferente, e não é a primeira mulher que preside o Conselho Regional de Administração. Então, nós do Rio Grande do Norte, enquanto mulheres, somos muito privilegiadas, mas dentro da profissão mesmo, a gente percebe que, de fato, nós precisamos trabalhar com um posicionamento mais firme para que a gente possa, sim, alcançar mais espaço, mais reconhecimento, mais oportunidades, porque ainda existe, sim, uma diferenciação quando a gente fala sobre isso. Embora a ciência tenha trazido também o quanto nós podemos contribuir muito em quesitos em que os homens talvez não tenham tanta habilidade. Eu vejo muito que o mercado ele não é para ser de homens ou de mulheres. Ele é para ser um mercado de homens e mulheres. Então, eu, quando tive a oportunidade de trabalhar com parceiros, né, na hierarquia das organizações, como pares ou como superiores homens, aprendi muito com eles e também pude contribuir. Né? Então, e eu acho que esse processo de parceria, de complementariedade, ele precisa ser reforçado também. Então, numa visão clara, sem romantizar a coisa, eu acho que nós ainda temos muito a avançar, mas percebo sim que a gente tem galgado vários espaços. Dentro do meu trabalho especificamente, hoje, o que é uma coisa que me surpreende e que me deixa muito feliz. Há uma demanda cada vez mais de homens buscando mentoria, por exemplo, de negócios, e me requisitando o meu trabalho, ou seja, como mulher, ou seja, porque no processo de mentoria é muito claro que há uma troca igualitária. Né? Então, quando você, por exemplo, busca contratar um consultor, um mentor, você está buscando uma orientação. Então, eu não vou pedir orientação a quem eu não confio. Então, eu começo a entender também que o mercado sinaliza que ele entende que o viés, o olhar feminino pode contribuir para o homem, assim como o olhar masculino pode contribuir para a mulher, sem entrar aqui em discussão de gênero. Mas é só por uma percepção realmente que nós somos diferentes, né? E, porém, complementares. Mas eu acho que até a Kate está colocando, a nossa presidente está colocando que se criou recentemente uma comissão ADM Mulher. Eu achei isso extraordinário. Tanto que eu devolvo para você a pergunta, Rodrigo, e eu quero que você me fale como é que a mulher está sendo posicionada no CRA. Eu sou prova viva de que a gente está encerrando um mês aí do administrador, e eu estou aqui representando administradores como um todo, mas, claro, naturalmente, as mulheres sintam-se todas representadas por sem mim. dúvida. Eu espero que bem representadas, inclusive. Sem sombra de dúvida. E o que seria de nós homens se não fossem vocês mulheres? Eu sou suspeito para falar, né? Já tem uma pequenininha de 5 anos, né? Então, assim, Olha uma aí, guerreirinha aí que vai ser, não sei o que ela quiser ser, eu apoio. Se ela vai ser administradora ou maravilha. psicóloga, né? O que ela for, o que se outros for outra profissão, eu apoio. Então, assim, é muito importante. E o conselho, ele sempre teve, né, exatamente essa característica, como você falou, né? A Kate, ela está presidindo o conselho agora, mas ela já foi presidente em outros momentos, né? No próprio conselho aqui regional de administração.
preside muito bem, também sou suspeito para falar, admiro muito o trabalho de Kate, sempre que eu posso falo isso para ela. Eu acho que é muito importante, né, a gente dar esse feedback, dar esse retorno, né, independente, aí realmente aí vai ser independente de ser homem ou mulher. Mas é importante que a gente dê sempre esse retorno, esse feedback mesmo, porque as críticas são fáceis, né, mas os elogios, e mais ainda sendo sinceros, eles São são mais muito escassos. importantes, né, para mostrar o Maravilha. caminho mesmo. Então, assim, sou fã também do trabalho dela. A Kate, e cada um lá se complementa, né, Catarina? Então, por exemplo, a Kate ela tem um trabalho mais de bastidores, ela trabalha muito essa parte ali da gestão ali dentro, né? Então, assim, aí eu acabo assumindo um pouquinho essa parte aqui mais pública, né? E assim, até nisso ela tem esse olhar, que é muito importante, que é um olhar até da gestão de pessoas, né? De entregar Uhum. exatamente as coisas para cada um dentro das suas habilidades, né? Isso é muito importante. A própria Ione também, que está aqui, nossa conselheira federal, que eu admiro também muito, né? Ela também que foi uma das fundadoras do conselho e é uma das pessoas que encabeçam exatamente esse ADM Mulher, né? Então temos lá a coordenadora e ela está ali como vice-coordenadora do projeto, que é um projeto muito bacana. Né? Então a gente tem aí, eu fico até assim, porque eu posso esquecer de alguma. Mas eu vou citar alguns nomes aqui, como eu citei a Dione, o de Kate, o de Célia também, que sempre foi muito importante. Célia foi conselheira federal, é nossa conselheira regional também. Então sempre contribuiu muito, né? Que ela, inclusive, ela é da UFRN. A Isabela também já há alguns anos aí contribui, é conselheira atual. Né? Então, assim, o papel delas é muito importante. Eu tenho uma visão, até pelo fato também da psicologia, não tenho essa visão, né, de homens e mulheres. Para mim são pessoas, todas são importantes, né, todas têm que contribuir. Então, e é importantíssimo até ter isso mesmo, ter esse toque, né, feminino, o olhar também feminino é muito importante, né, porque assim cada um vai contribuir da sua forma. A maior parte das funcionárias do conselho são mulheres, né? Estão aí também trabalhando. Quero deixar também esse agradecimento a elas, né? Que estão aí contribuindo. Então, todos que passam ali pelo conselho, sejam conselheiros ou estejam como funcionários ou prestadores de serviço, o que for, merecem exatamente o nosso agradecimento aí em relação a isso. Falando um pouquinho do ADM Mulher, né? Então foi criado há pouco tempo, agora foi lançado esse mês, né? Foi bem bacana, você deve ter visto aí as propagandas. Né? Então ela Sim. busca exatamente o projeto estimular o empreendedorismo feminino, né? Apoiar as profissionais em todas as questões aí dentro da profissão, como você falou, né? A gente até comentou que tipo tem progredido, mas é um progresso lento, porque a humanidade é assim mesmo, quando a gente vai olhar E é para a uma questão história, a cultural, gente né? vê que isso, exatamente. A gente vê que esse progresso é lento, mas existe de fato esse progresso e elas estão ali exatamente para apoiar isso, para ver, mostrar a importância da mulher dentro desse quadro, tirar um pouco esse estereótipo muito masculino, né, que você até comentou também, e dar força. Então, assim, é um projeto bonito demais, importante, né? Eu acho isso, que todos são importantes, independente disso, mas precisa de ações como essa para igualar, para trazer a equidade mesmo, para a coisa Verdade. funcionar, né? E dentro disso tudo que a gente está falando, eu acho que a gente já deve estar aí se aproximando para o fim da live. Aí, o que você poderia aí, a gente tem estudantes, tem profissionais, o que você poderia falar mais aí em relação à profissão, né? Alguma dica em relação à profissão em si, à atuação no mercado, para quem está assistindo a gente? Eu acredito que primeiro honrem a escolha que vocês fizeram. Então, eu acho que a gente precisa honrar muito a nossa escolha, a nossa profissão. Claro que algumas pessoas decidem isso muito cedo. A administração também é um curso que, por muito tempo, foi uma busca de algumas pessoas que não sabiam exatamente o que fazer, e aí buscavam a administração por ser um curso generalista. Isso acaba também trazendo para o mercado alguns profissionais que não vão ter tanta aderência à profissão, porque precisa ter realmente, né? A gente pode desenvolver qualquer coisa, mas se eu conseguir ter uma afinidade, eu vou conseguir desenvolver muito melhor essa profissão. Entender que o mercado está aí, ele tem sim espaço, né? Nós somos jovens enquanto profissão, a gente tem um pouco mais de 5 décadas. Imagino que nesse movimento aí, hoje a gente vê um movimento estrutural muito mais forte, então isso tem favorecido também o nosso posicionamento, mas que a gente entenda também que quem você quer ser dentro do mercado que você escolher. O bacana da administração é que você pode ser várias coisas, né? Eu posso ser um gerente, eu posso ser um gestor, eu posso ser um executivo de carreira,
eu posso empreender em diversas áreas, abrindo uma empresa, sendo um profissional autônomo, eu posso ser professor, eu posso exercer a carreira docente, eu posso ser consultor, assessor. Então, assim, imaginem as múltiplas possibilidades. Que a gente busque realmente, dentro da escolha que fizer, né, uma escolha inicial da formação, mas quando eu me inserir no mercado de trabalho, eu seja um profissional que contribua com a profissão para o fortalecimento e para o reconhecimento de quão importante é o nosso papel na sociedade. Eu acho que a gente precisa muito fazer esse movimento. Em prol da profissão, mas em prol de nós profissionais também. Eu vejo muitos colegas se queixando, mas muitas vezes a gente não está exercendo o nosso papel da forma como a gente precisa exercer. Tanto para se posicionar profissionalmente, quanto para naturalmente fortalecer a classe e todo mundo sair aí ganhando, que é o que eu acho que todo mundo quer, né? Deseja. Verdade. Pronto, tá na sua fala, Catarina, eu lembrei agora. Hoje o Facebook, ele me lembrou de um artigozinho que eu fiz até para o administradores.com, lá do Leandro, Eu vi e no seu Instagram. falava exatamente disso, de tipo, nós somos responsáveis pela nossa carreira, né? Então você falou da queixa, eu me lembrei, né? Fez essa ponte aí, fez um insight. E tipo, nós somos responsáveis, então muitas vezes a gente terceiriza isso, né? Então, tipo, é porque o mercado é ruim, a profissão é ruim, né? Meus parentes são ruins, o conselho é ruim, né? Então, assim, terceiriza para tudo. Então, assim, não é bem por aí. Quem é o responsável pela nossa carreira somos nós, né? Então, a gente tem que buscar exatamente esse nosso espaço. E aí é dentro do que você falou durante a live, se atualizando, né? Buscando exatamente fazer ali da melhor forma possível, né? Sempre e tem um espaço muito grande, é a forma como a gente enxerga o mundo, né? Aí entra aí até um pouco o Rodrigo psicólogo, sai um pouquinho o Rodrigo administrador. É a forma como a gente vê o mundo, como é que a gente enxerga as coisas, né? Aquela história do copo meio vazio ou o O meu copo meio cheio. cheio, né? Então, assim, vai exatamente por aí. Então, como eu enxergo isso? Eu enxergo a administração como tendo um monte de oportunidades. Enquanto pessoas olham com tipo, não, a gente não sabe o que fazer, né? Ou faz tudo. Não, eu não enxergo assim. Eu enxergo que ali tem um mar de possibilidades e que aí sim você vai dentro das suas características principais e vai atuando. Então tudo vai muito do seu olhar, né? Então não adianta muito a Exato. gente terceirizar essa responsabilidade, enquanto a maior é nossa mesmo. Lógico, vai haver Isso. momentos como esse que a gente está vivendo, né, que é atípico, né, é uma pandemia, uma crise econômica que a gente vai sair dela, né, como eu costumo dizer também, as coisas boas começam e terminam e as ruins também, graças a Deus, né, então a gente vai sair, já está mais ou menos indo para esse caminho, então a gente tem que exatamente entender que vai ter momentos mais complicados, vão ter situações mais complicadas, mas tudo depende muito da gente mesmo, de fato. Você que trabalha também muito com mentoria, até mais do que eu trabalho um pouquinho, mas trabalho até mais com consultoria. Então, com certeza você tem esse olhar aí também dentro desse aspecto, né? Que tipo, você é o autor da sua história, né? A gente é que vai Isso. fazendo a nossa trajetória, na verdade. Exato. No mais, Perfeito. Catarina, então assim, tem mais alguma coisa aí para passar para os nossos participantes? Estamos aí com alguns participantes. Quero agradecer também a presença de todos. Às vezes a gente esquece os nomes aqui, vai passando, é muito rápido, né, as perguntas e os comentários. Muita gente Mas querida se entrou tiver um aqui. recado, isso. Até a gente falou de mulher, não posso esquecer das mulheres da minha vida, né? Minha esposa, que traz os bilhetinhos aqui, ela é minha assessora aqui na live, né? Ela, quando passa aqui exatamente as perguntas rápidas, ela traz um bilhetinho do coração com as perguntas. E exatamente agradecer aí ela. Agradecer minha filhota que já está dormindo, então está fazendo silêncio, né? Que é importante para o momento da live. Também quero agradecer mesmo ela dormindo. Minha mãe também, que sempre que pode passa aqui para dar um oi. Eu vi que ela passou ali, deu um oi. Então, assim, nossa, sem as mulheres, o que seria de nós? Né? Ainda tem gente que ainda encrenca, pelo amor de Deus. Então, assim, eu queria muito agradecer a todos, né, que participaram aqui, principalmente a você, né? Dizer exatamente isso, que bom, né, que temos profissionais, independentes de homens e mulheres, mas que você realmente está aí representando tanto as mulheres como as administradoras e fazendo, né, bem esse papel, né, engajada aí trabalhando, bom, muito bom, parabéns, né, muito bom ter pessoas assim, ter profissionais assim. Então agradeço muito a sua participação, né? Então agradeço a todos que estão aí e fica aí as palavras finais para você. Só reiterar os agradecimentos. Eu quero fazer um agradecimento especial e mandar um beijo muito carinhoso para a professora Ione, sempre minha professora.
ela que foi minha professora na graduação e foi minha orientadora de trabalho e conclusão de curso. A gente nunca esquece a nossa orientadora. Um beijo grande, professora Ione. Em nome da professora Ione, eu saúdo todas as outras pessoas que estão nessa live, né, os colegas de profissão. É só dizer que eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz, tanto que eu permaneci nela. Eu escolho a administração todos os dias. A verdade é essa. Então, ao longo aí da minha carreira, eu me reinventei várias vezes, mas todas as reinvenções, elas passaram pela administração. Então, assim, o meu desejo para quem está aqui ouvindo essa live, que possa ver o sem número de possibilidades que a administração traz e que possa tirar o maior proveito de tudo isso. Né? Agradecer mais uma vez ao Conselho Regional de Administração pelo convite através de você, Rodrigo. Dizer que foi uma satisfação bater esse papo, dizer que eu estou super à disposição do Conselho para contribuir naquilo que necessário for, e eu acho que é muito importante que a gente junto possa fortalecer a nossa profissão. Então, só muito obrigada mesmo, e dizer que permaneço à disposição do que precisar. Obrigado, Catarina. Então, assim, gente, a gente encerra com chave de ouro, né? A gente encerra aí nossas comemorações do mês, né? Da nossa profissão tão importante aí, tão querida, né? Então, assim, mas as lives vão continuar, né? Então, eu vou me recolher um pouquinho, a nossa assessora de comunicação vai voltar aí com o Conecta DM, né? De vez em quando trazendo alguns convidados. Então, o Conselho continua aí trabalhando firme e forte, certo? Para valorizar a profissão, para fiscalizar, fazer o seu papel. Estamos abertos sempre exatamente a feedbacks, sempre aberto para que as pessoas possam também contribuir, né, Catarina? As críticas Sim. construtivas são sempre muito bem-vindas, né? Então, As sugestões aí, de melhoria, né? Exato, exatamente. Então, estamos aí exatamente para melhorar, né? Então, quero mais uma vez agradecer a todos que participaram, a você, Catarina, e estamos aí, né? Vamos continuar lutando pela nossa profissão e com muito orgulho, né, dela. Sem Então, dúvida. queria desejar uma boa noite a todos, né? E vamos desligando aqui em 3, 2, 1. Tchau, pessoal. Tchau, Boa Catarina. noite, gente. Obrigado. Tchau, Assistam tchau. a live aí. Quem não assistiu, toda tem lá a gravação do Lucrar. Até a próxima, Até gente. a próxima. Tchau.